Eu sou Thaís, sou coordenadora aqui de Copads, que é a Coordenadoria de Parcerias com o Terceiro Setor. Hoje a gente inicia um ciclo de treinamentos e capacitações para servidores públicos. Começamos hoje, então, com o treinamento para a operacionalização dos CENTES. Quem vai expor e dar esse treinamento para vocês hoje é o Giovanni e o Augusto, que são nossos servidores de carreira. Nós faremos, então, duas partes dessa apresentação. Começaremos com o Augusto, depois faremos uma pausa de 10 minutos e o Giovanni finaliza a exposição. Nesse momento, gente, vocês podem manifestar as dúvidas de vocês pelo chat, a gente vai estar aqui monitorando, e ao final da exposição, a gente vai colher aquelas dúvidas mais pertinentes e e eles vão falar um pouco sobre isso. Vocês receberam um formulário, nesse formulário também tinha algumas dúvidas já, né? Então, durante a exposição, os meninos aqui vão pincelar essas dúvidas, esclarecer as dúvidas aqui na própria apresentação. Ok? A gente tem um tempo aí de 2 horas, até meio-dia, então, para essa exposição, para não ficar também muito cansativo para todo mundo. A gente vai tentar manter esse horário, então, ok? Se vocês tiverem dúvidas, pode levantar a mão ou pode escrever no chat mesmo, que a gente está aqui monitorando. Bom, sem mais delongas, boa exposição para vocês. O Augusto vai começar. Obrigado, Thaís. Primeiramente, bom dia a todas. Queria agradecer a disponibilidade e a presença de vocês. E antes de começar a primeira parte da nossa trilha, eu queria dar alguns recadinhos, tá? Primeiro, quem já tem acesso aos CENTES, eu gostaria de sugerir que acesse os CENTES, né? Para poder acompanhar junto com a nossa explanação. Nós vamos explanar bem pausadamente, passando por cada um dos módulos, para que vocês possam operacionalizá-lo também, tá? O segundo recado é que essa apresentação ela vai ficar disponível, tá, no site de Copads, e que também nós vamos encaminhar por e-mail para vocês. Então, se alguma informação passar muito rápido, não se preocupem, esse material vai ser disponibilizado para que vocês possam consultá-lo sempre que necessário durante a jornada da atividade de vocês, tá bom? Acho que eram esses os recados que eu tinha para dar para vocês, então vamos iniciar aqui a nossa trilha, tá? Então, nessa primeira parte da nossa trilha, nós vamos falar sobre inscrição e reinscrição. Então, nós vamos passar pela etapa de apresentação, pelos procedimentos, como nós fazemos o processo, a conferência de documentos e dados cadastrais e o deferimento e indeferimento de um cadastro. Na segunda parte, né, da nossa trilha, o Giovanni vai abordar com vocês os ajustes celebrados e aplicação de penalidades. Então, vocês também terão uma apresentação inicial, depois vão passar pelas etapas de procedimentos, os dados gerais, repasses, prestação de contas e como penalizar as entidades. Então, vamos contextualizar um pouquinho sobre o terceiro setor, tá? Nós temos muitos operadores novos, né? Então, isso também foi o que nos motivou a refazer essa live, que já foi feita em algumas outras ocasiões, né? Justamente para que os novos operadores possam se apropriar do que é a tarefa empenhada por um operador CENTES, tá? Então, o termo terceiro setor ele surge nos Estados Unidos, na década de 70, como resultado da divisão entre o Estado, que é considerado o primeiro setor, e o mercado, né, que seriam os entes privados com finalidade lucrativa, que é o segundo setor. E o terceiro setor ele é marcado pela presença das entidades da sociedade civil, de natureza privada sem fins lucrativos, que exercem atividade de interesse social e coletivo em parceria com o governo, né? São conhecidas também como entidades paraestatais.
As entidades do terceiro setor, elas incluem as organizações da sociedade civil, as nossas conhecidas OSCs, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. CENTES. CENTES é o acrônimo de Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor. Ele é um cadastro municipal. Atualmente ele tem validade de 5 anos, pela alteração que foi promovida pela Portaria SEGES 45/2022, e o objetivo é a previsão de atender o que consta na Lei Municipal 14.469 de 2017, que nós vamos falar no próximo slide, quando nós abordarmos a linha histórica da legislação, tá? Principais objetivos do cadastro do CENTES: realizar o filtro prévio da porta de entrada das entidades do terceiro setor junto à Prefeitura de São Paulo, né? Publicizar as parcerias firmadas, né? Então, ele também tem esse objetivo de ser um instrumento de transparência ativa do município. Divulgar as entidades penalizadas, né? Essa também é uma outra funcionalidade que o CENTES tem, que a gente vai reforçar aqui com vocês, para que possa servir como uma forma de que todos os órgãos que celebrem parcerias saibam de qual é a atual situação relacionada à relação, em relação entre a prefeitura e essa organização social, tá? Aqui uma observação: só é permitido exigir da organização documentos relacionados na portaria 34, isso especificamente com relação ao cadastro no CENTES, tá? Demais documentações complementares, elas podem ser solicitadas no momento do chamamento público, né? Na celebração de parceria, é até recomendado que mais documentos sejam solicitados das organizações que estão em eminência aí de uma parceria com a prefeitura. Falar um pouquinho das legislações pertinentes, tá? Então, a gente começa pela Lei 14.469, de 5 de julho de 2007, que determinou a divulgação pela internet de todas as parcerias com recursos públicos, tá? Depois veio o Decreto 52.830, de 2011, que reorganizou os procedimentos e estabelece a obrigatoriedade de divulgação de todos os convênios, termos de parceria, contratos de gestão ou instrumentos congêneres, né? Aí abarcados também os termos de colaboração e os termos de fomento, com repasse de recursos públicos, firmados com entes credenciados, conveniados ou parceiros, conforme o previsto na Lei 14.469, de 5 de julho de 2000. É proibida, a partir do decreto municipal, que a administração direta ou indireta celebre parcerias ou até mesmo ajustes de prorrogação das parcerias vigentes com entidades que não estejam cadastradas no CENTES. Então, a partir do decreto 52.830, quem já tinha parceria anterior ao decreto, a partir do momento em que fosse renovar essas parcerias, as entidades obrigatoriamente têm que ter o cadastro regular no CENTES, e as entidades que vierem a parcerizar após o decreto também precisam ter o CENTES regularizado, tá bom? Portaria 34 SMG 2017, que já foi atualizada também por uma portaria em 2022, que é a 45 aqui de SEGES, tá? Regulamentou os procedimentos para operação do Cadastro Municipal Único das Entidades do Terceiro Setor, o CENTES, bem como a inscrição, recadastramento e atualização no mesmo cadastro das informações das entidades sem fins lucrativos que tenham celebrado ou pretendam celebrar parcerias, contratos de gestão, termo de colaboração ou instrumentos congêneres, com órgãos da administração municipal, direta ou indireta, tá?
Com relação às unidades administrativas da Prefeitura, elas poderão designar quantos operadores CENTES forem necessários para a realização das atividades de operacionalização do sistema. A gente sabe que alguns órgãos têm apenas um ou dois cadastrados no CENS, né? Não há uma limitação com relação a isso, né? Isso é discricionário de cada órgão. Mas nós recomendamos que o maior número de servidores que atuam com parcerias sejam cadastrados no CENS, a fim de cobrir todas as eventualidades que acontecem. Eventualidades programadas, como é o caso de férias, ausência do operador por férias, ou até por outras intempéries que podem acontecer era não programada, né, como ausência por doença, ou o servidor foi exonerado, né. Então, a gente sempre, nas conversas que temos com os órgãos que nós já fomos, né, de que não há nenhuma vedação com relação a isso, né. O órgão, a entidade, o ente administrativo, a unidade administrativa, pode cadastrar quantos operadores ela achar necessário. Nós recomendamos que, no mínimo, 3 operadores seria um número ideal, né, minimamente de operadores para cobrir minimamente todas as adversidades que podem acontecer, tá bom? Ao formalizar por portaria a nomeação dos operadores, criando uma nova ou retificando uma já existente na secretaria, a COPATS deve ser informada via e-mail, né? Aqui está o e-mail do CENTES, o e-mail institucional do CENTES, uma portaria anexada, e nessa portaria deve conter, né, o nome, o RF e o e-mail dos novos operadores, para a criação do perfil no CENTES, tá? Então, a formalização ela é feita por meio de portaria, né? Então, a unidade administrativa, né, publica uma portaria nomeando esses operadores CENTES, tá? E aí essa portaria é encaminhada à COPATS através do e-mail administrativo CENTES, e nós tão prontamente recebemos essas solicitações, nós providenciamos o cadastro dos operadores no CENTES, tá bom? E disponibilizamos o login e a senha para que os operadores possam ter acesso. Processo de trabalho no CENTES, né? Então, nesse primeiro momento da trilha, nós vamos abordar a inscrição e reinscrição, e os atores que estão envolvidos nesse processo são as organizações e os operadores CENTES. Vale só um adendo que a denominação operador CENTES são os operadores das secretarias, né? No caso, vocês que estão aqui participando dessa live hoje são denominados os operadores CENTES devido à unidade administrativa que vocês estão vinculados, tá? Então, aqui a gente vai seguir o passo a passo de como nós fazemos a alteração de uma senha, tá? Então, para fazer a alteração de uma senha no CENTES, você precisa acessar o CENTES através do portal intranet dele, que é nesse endereço que está aparecendo aqui, né? Clicar em alterar senha, né, conforme aparece aí na imagem. Indicar a hierarquia, usuário e senha atual, tá? A hierarquia é a unidade ao qual vocês estão vinculados, né? Então, por exemplo, na educação, a hierarquia é CENTES-SME, né? É sempre assim que aparece a hierarquia na unidade, né? Seria traço o acrônimo da unidade ao qual vocês estão vinculados, tá bom? Quando se tratar do primeiro acesso ou reinicialização da senha, a senha sempre é PRODAN, né? Quando a senha expira, normalmente aqui por inatividade, por exemplo, por conta do período de férias, vocês encaminham para nós essa solicitação de reinicialização de senha, e nós já colocamos normalmente uma outra senha para vocês, mas junto vai essa mesma orientação que está nesse slide, para que vocês possam colocar uma senha pessoal de vocês, tá bom? Quando a senha estiver expirada ou for necessária a troca, a última senha utilizada
Quando a senha estiver expirada e for necessária a troca, a última senha que foi utilizada pelo operador, né? Você vai colocar a regra da nova senha. A nova senha ela deve ter no mínimo 5 caracteres e no máximo 12, tá bom? Não tem regra em relação a maiúsculo e minúsculo, pode ser tudo minúsculo, mas preferencialmente letras com uma combinação de letras e números, tá bom? Clicar em confirmar, os 3 campos de senha eles deverão ficar em branco depois que você clicar em confirmar. Aí é só clicar em voltar e aí você faz o acesso, né? Coloca a hierarquia, coloca o seu acesso, que seria os primeiros 6 dígitos do seu RF, e normalmente a letra D, como em todo o acesso nos sistemas da Prodan, tá bom? Os módulos do SENS, tá? Esses são os principais 4 módulos do SENS, né? Que são o módulo de organizações em análise, módulo de organizações cadastradas, organizações penalizadas e de ajustes celebrados. Esse é o fluxo do processo de inscrição e reinscrição, tema desse nosso primeiro tempo na trilha, tá bom? Então, a inscrição, a entidade solicita e libera a senha web para acessar o primeiro cadastro, tá? Essa senha web, ela não é disponibilizada pela unidade administrativa, nem é disponibilizada aqui pela Secretaria de Gestão. Essa senha web é uma senha vinculada à Secretaria da Fazenda e deve ser solicitada diretamente à mesma. A partir dessa senha, eles fazem o acesso pelo ambiente web, que é diferente do nosso ambiente, tá? No SENS, para poder fazer o cadastro, tá bom? Reinscrição. A entidade solicita para a SEGES, através do e-mail institucional, a abertura de uma nova linha de cadastro. Tá? Normalmente, a reinscrição acontece quando ela pode ocorrer a partir de 30 dias que antecedem o vencimento do cadastro. Tá? Então, as entidades entram em contato com a Copads através também do e-mail institucional SENS, e nós fazemos uma abertura de uma nova linha de cadastro, tá? Então, a entidade vai conferir todos os dados ali preenchidos, atualizar os dados pertinentes, e se tudo correr conforme o manual ou o disponibiliza do passo a passo de reinscrição, a entidade imprime o requerimento de reinscrição, o responsável pela entidade assina, imprime o checklist de documentação, faz a juntada dessa documentação e aí encaminha diretamente para a unidade administrativa aonde tenha ou pretenda celebrar parceria para poder fazer a conferência do documento e deferir ou indeferir o cadastramento no SENS, tá? Aqui a gente tem o fluxo de inscrição e reinscrição, tá bom? Então, receber o documento e abrir um processo no SEI, passo. Colocar o processo em acompanhamento especial e vincular o processo SEI no SENS. Isso é uma recomendação, tá? Para poder facilitar depois o acompanhamento no SEI, que vocês coloquem ele como acompanhamento especial, porque aí vocês não precisam estar com o número do processo anotado em documentos adicionais. A partir do momento que ele está lá em acompanhamento especial, ele fica como se fosse favoritado dentro do SEI de vocês. Rápido acesso ao processo para poder manipulá-lo, tá bom? Analisar a documentação e os dados do cadastro, solicitar ou não o descongelamento, tramitar o processo pelos órgãos competentes, após a publicação do despacho, deferir ou indeferir o cadastro no SENS, solicitar o certificado para inserir no processo SEI, tá? Relação dos documentos exigidos. Requerimento de inscrição no SENS, emitido pelo próprio sistema, tá? Então, a partir do momento que a entidade segue todo o passo a passo para a inscrição, preenche todos os campos
obrigatórios de cadastro no CENTES, o cadastro ele libera a impressão do requerimento de inscrição, que deve ser assinado pelo procurador legal da entidade ou pelo representante legal da mesma, tá bom? Estatuto social atualizado, devidamente registrado em cartório, e aqui vem uma observação quando há filial. O estatuto da matriz mencionada, estatuto da matriz mencionando a possibilidade de criação de filiais, e a ata geral de assembleia, né, extraordinária, com respectiva deliberação. Tá bom? Ata de fundação da entidade, uma observação aqui também para filial, que a ata da fundação da matriz, ela também serve como ata de fundação da filial, tá bom? Ata das Assembleias Gerais Extraordinárias com a eleição dos dirigentes devidamente registrada. E aí vai mais uma observação aqui para as filiais, que, em via de regra, os dirigentes serão os mesmos da matriz. Caso haja previsão distinta no Estatuto Social, precisa ser exigida a complementação, tá bom? Registros e certificados públicos da entidade, caso ela possua, tá? Então a gente vai ver lá no passo onde no CENTES é declarado que ela tem esses certificados públicos de entidade, que ela precisa provar que tem esses certificados, tá bom? Balanço patrimonial e demonstrativo dos resultados do exercício extraídos da ECF, escrituração contábil fiscal, acompanhado do seu protocolo de entrega relativo ao ano anterior. Cartão do CNPJ, extraído do site da própria Receita Federal. Aqui tem uma observação, tá? O prazo mínimo previsto no Decreto Municipal 57575, que é a norma que regulamentou o MIROSC, que para a celebração de eventuais parcerias pela entidade interessada, não para inscrição no CENTES, tá? Assim, o prazo mínimo de 1 ano, tá? De existência da entidade, né? Então, assim, o que significa isso? A entidade ela precisa ter 1 ano de existência, no mínimo, para celebrar parcerias via MIROS, que seriam os termos de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, tá? Para cadastro no CENTES, não há essa vedação. Então, a entidade ela não precisa ter 1 ano de existência prévia para poder se cadastrar no CENTES, tá? E aqui a gente coloca uma observação, que a legislação do CENTES, que é o Decreto Municipal 52830/2011, a Portaria 34/2017, não traz qualquer vedação nesse sentido, sendo possível prosseguir com a inscrição da entidade interessada antes mesmo do aludido prazo, que é de 1 ano de existência para a celebração da parceria. No entanto, é importante destacar que nessa situação, ainda que devidamente inscrita no CENTES, a entidade estará impedida temporariamente de celebrar parcerias com a Prefeitura Municipal de São Paulo, tá? Então, ela pode previamente se cadastrar no CENTES, até porque o cadastro tem validade de 5 anos. Então, assim que ela tiver o mínimo, né, e ela atender os demais requisitos do chamamento público, ela pode se candidatar a celebrar parcerias com a Prefeitura, tá bom? Participar do chamamento público. As entidades em situação de inatividade, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano calendário, nos termos das instruções normativas da Receita Federal do Brasil, deverão apresentar a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, sem movimento no mês de janeiro do ano anterior, ao invés do protocolo de entrega da ECF, tá? Então, quando a entidade não teve movimentação financeira de nenhuma natureza, né, de acordo com esses critérios das instruções normativas da Receita Federal do Brasil, ela entrega aí a DCTF, né, do mês de janeiro, do ano anterior ao ano ao qual ela está solicitando o cadastro no CENTES, tá? Para comprovação de que ela não teve atividade, tá bom?
vinculando um processo no SEI. Então, agora a gente vai ver como é o passo para vincular um processo SEI no SENS, tá bom? Então, após o recebimento da documentação da entidade interessada, abrir um processo administrativo no Sistema Eletrônico de Informações, que é no SEI, tá? Para poder fazer o repositório dessa documentação. Uma observação, para reinscrição pode ser utilizado o processo anterior, tá? Então, para renovação do SENS, não é necessário a abertura de um novo processo SEI, tá? Então, aquele processo SEI que foi aberto inicialmente para inscrição pode ser utilizado para depositar a documentação relativa ao processo de reinscrição, tá bom? E aí, após aberto o processo SEI, vocês precisam fazer a vinculação desse processo no sistema do SENS, tá? Então, aqui está a tela do SENS, no módulo de vincular processo. Então, para vincular o processo no SEI, o módulo é o de organização e análise, tá bom? Então, aqui a gente tem a tela e está destacado aqui. Vocês deverão clicar em organização e análise, porque a entidade precisa estar em análise para que vocês possam fazer a vinculação de um processo, tá bom? O status do cadastro tem que estar em análise. Acessar o SENS intranet, clicar em organizações em análise, pesquisar a entidade pelo CNPJ, selecionar o campo correspondente, clicar em vincular processo, inserir o número do processo aberto no SEI e clicar em confirmar. Assim, tá? Aqui uma atenção, tá? Antes de confirmar, verifique se o número do processo para a vinculação está correto. Por quê? Só é possível alterar posteriormente criando uma demanda junto à Prodan, que gera custos para a Copax, para a SEGES e para a Copax. O que acontece? O sistema ele não permite a edição de um processo vinculado a um cadastro, tá? Então, é importante confirmar se o número do processo está correto, né? Verificar se está tudo certinho, porque depois que isso acontece, né, a gente recebe algumas solicitações para alterar esse número de processo, porque foi vinculado a um processo que não tem relação com o cadastro no SENS. Isso nós não temos autonomia para fazer, o sistema não permite, nem mesmo os operadores aqui de Copax fazer isso. Então, nós abrimos um processo interno, né, uma demanda junto à Prodan, que cobra horas de trabalho para poder fazer isso por trás do sistema, né? Então, eles fazem esse trabalho e isso gera custos, né, dentro do nosso faturamento, quando a gente precisa fazer, e a gente acaba pedindo que isso seja muito bem fundamentado, o que foi que ocorreu, por que o processo foi vinculado de maneira errada. Então, muita atenção, a gente solicita muito cuidado com esse passo, tá? Apenas confirme depois que estiver certo de que o processo corresponde ao que foi aberto no SEI, tá? Conferência dos documentos. O módulo que possibilita a conferência dos documentos cadastrados pela organização é o de organizações cadastradas. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, no módulo de organizações cadastradas, após a realização da vinculação do processo no SENTES, fazer a conferência dos documentos enviados. Verificar se os dados que a entidade cadastrou no sistema estão de acordo com os documentos apresentados. Então, nessa etapa, é a etapa propriamente dita da conferência do cadastro, né? Então, o que foi entregue fisicamente condiz do que foi cadastrado no sistema.
Então, agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma das seis telas que compõem o cadastro do SENS, tá? E quais são os itens que vocês precisam conferir, tá? Então, para a conferência de documentos, acessar o SENS, clicar em organizações cadastradas, pesquisar a entidade pelo CNPJ, selecionar o campo correspondente, clicar em consultar organização, conferir os dados cadastrados com o fisco. Então, vocês vão ter que estar aí com, não o físico, né, porque nós não trabalhamos mais com processo físico, mas vocês vão ter que estar com o PDF aberto, paralelo à tela do SENS, né, o processo C aberto, né, e o PDF da documentação aberto para poder fazer essa conferência, tá? Então, essa é a primeira tela, é a tela dos dados da organização. Então, aqui são os dados gerais da organização, tá? Identificação da organização. Então, a entidade interessada, ela deve indicar a secretaria que melhor guarda a relação com as suas finalidades institucionais, a partir da análise do seu estatuto social, que foram várias as áreas, se forem várias as áreas de atuação, poderão ser indicadas qualquer das respectivas secretarias, tá? Então, algumas entidades, elas têm uma finalidade bem específica, social, educação, cultura, esporte, né, saúde. Outras, ela tem um escopo bem amplo, né, do que é as finalidades institucionais, do que são as finalidades institucionais dela, né? E aí, nesse caso, né, quando vocês se depararem com uma situação dessa, tendo, dentre as finalidades, né, uma delas, a que guarda a relação com a unidade administrativa de vocês, está correto, vocês podem analisar, abrir o processo e fazer a análise documental dessa entidade, tá? Porque ela também guarda finalidades, objetivos relacionados com o órgão, a unidade administrativa ao qual vocês estão vinculados, tá bom? Aqui uma atenção, tá? A entidade só conseguirá salvar a primeira tela se ela preencher todos os campos com asterisco e clicar em adicionar contato. Preenchendo os campos que aparecem na tela, nome, cargo ou função e telefone. Para adicionar contato, né, não é uma tela, essa tela ela não aparece aberta no sistema, é preciso clicar aqui em adicionar contato, preencher, né, os campos nome, cargo ou função e telefone, para que possa ser salvo no sistema os dados de contato e a primeira tela seja preenchida corretamente, devidamente e possa dar seguimento nas demais telas de cadastro no SENS. Tá? Segunda tela, ramo de atuação da organização. Tá? Então, conferência dos documentos da segunda tela. Esse campo atividade, código de atividade, ele consta no cartão de CNPJ que eles imprimem junto à Receita Federal, tá? Então, o SENS ele é dado, ele tem esses códigos, então, a partir do momento que o código de atividade é digitado aqui, ele já traz a descrição de qual é esse código de atividade, tá? E aí as atividades e os fins da organização é conforme o estatuto da organização, eles transcrevem aqui nesse campo as atividades da organização, tá bom? Conferência dos documentos da terceira e da quarta tela. Então, ata de eleição, conferir os dados do representante legal. Via de regra, o representante legal será o presidente da entidade e dos membros da diretoria, diretores, vice-presidentes, tesoureiro, secretário e suplentes, tá bom? Então, aqui a gente tem a terceira dela, com os dados do representante legal da entidade, tá? Normalmente é o presidente. E aqui a quarta tela, que são os dados da diretoria e os dados dos fundadores da instituição. Conferência dos documentos da quinta e da sexta tela.
ata de eleição, conferir os dados de eventuais conselheiros da organização, tá? Então, na quinta tela, olhar a ata e conferir se os dados dos conselheiros da organização foram preenchidos todos corretamente. E, por fim, a sexta tela, que é a tela que guarda a relação com os certificados públicos que a organização possui, tá? Então, aqui cabe uma observação. Se a entidade declarar que ela tem qualquer uma dessas certificações ou qualificações, ela precisa apresentar documentação que guarda a relação com esse ateste, tá? No caso de OCIP, né? Então ela tem que provar que tem a qualificação concedida pelo Ministério da Justiça, tá? E no caso de organização social, a qualificação conferida pelo próprio município de São Paulo, tá bom? E aqui a mesma situação com as demais certificações. Vale ressaltar que, no caso de organização da sociedade civil, esse campo não é obrigatório de preenchimento no sentido de, eu não é obrigatório eu ter nenhuma dessas qualificações ou nenhum desses certificados para obter o cadastro no Census, tá bom? O Miroski não prevê que eles tenham que ter essas qualificações ou essas certificações para ser considerado uma organização da sociedade civil. E quando a gente se depara com uma documentação incorreta ou divergente no Census, né? O procedimento a ser adotado quanto à falta de documento ou os documentos cadastrados que divergem da documentação apresentada, né? Então, conferir a documentação entregue, verificar se tudo foi entregue, está de acordo com o que foi preenchido no Census, tá? Conferir o cadastro e preencher a lista de retificação, se necessário, tá? Então, inclusive aqui tem na apresentação que vocês vão receber, tem um link para encaminhar vocês para a lista de retificação, que é uma lista padronizada que vocês encaminham para a entidade, não devolutiva para a entidade, com relação à documentação que precisa ser corrigida ou complementada. Então, documentos faltantes e irregulares. Indicar o que precisa ser regularizado, documentação que está faltando ou que está incorreta, e enviar para a organização por e-mail. Não esquecer de anexar a cópia do e-mail do processo SEI. Ao processo SEI, né? Uma cópia do e-mail ao processo SEI e aguardar a regularização pelo prazo legal estipulado. Quando os dados cadastrais estão faltando ou são irregulares, indicar o que precisa ser corrigido no sistema e enviar um e-mail para Centes com cópia para a entidade solicitando o descongelamento do cadastro. Porque quando há divergência do que foi preenchido e o que documentalmente foi entregue, a partir do momento que o cadastro passa para o status em análise, a entidade, o cadastro ele fica, como nós chamamos, congelado. Então, a entidade não consegue fazer edição desse cadastro mais, né? Para que eles possam obter acesso e editar o cadastro, eles precisam solicitar a Copats descongelamento, que é a liberação para a edição do cadastro. Ele volta para o status em inscrição, a entidade faz as devidas alterações, finaliza o cadastro novamente, ele volta para o status em análise, para que aí sim vocês possam dar andamento no processo de conferência da documentação, tá bom? A organização ela tem 10 dias para atender as solicitações, sendo esse o prazo passível de prorrogação, tá? Decorridos os 10 dias da convocação, sem atendimento, será feita uma chamada por publicação no Diário Oficial do município, com prazo de 5 dias para cumprimento sob pena de indeferimento por abandono. Então, foi feita uma solicitação para a entidade, para a conferência, para a complementação de documentação ou para a regularização de cadastro, né, de divergência no cadastro. A entidade não respondeu. Essa convocação, ela precisa ser uma chamada pública, ela precisa ser por diário oficial,
estipulando um prazo de 5 dias para o cumprimento dessa chamada, né? Sendo assim, mesmo assim, a entidade não se manifestar dentro desse prazo decorrido de 10 dias, mais prorrogação, mais os 5 dias da chamada pública, ela já está incorrendo em possibilidade de indeferimento do cadastro por abandono, tá? Aqui vamos falar um pouquinho sobre indeferimento por abandono ou desistência. Só um minutinho. Ele vai ocorrer quando a entidade deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos, tá? Então, a entidade era obrigada a apresentar o cartão de CNPJ e ela não apresentou. Não apresentou o cartão de CNPJ, o cadastro ele já é passível de indeferimento por ter deixado de apresentar a documentação, tá? A entidade deixou de atender às solicitações do operador. É o segundo caso que nós vimos. Então, foi encaminhada uma solicitação via e-mail com cópia para assentes, no caso de necessidade de descongelamento. Se for um caso de complementação de documentação apenas, não precisa, tá? Nos copiar. Só no caso que nós precisamos ter alguma ação dentro do processo, que é o caso da edição do cadastro, tá bom? A entidade não se manifestou, vocês prorrogaram o prazo, a entidade não se manifestou, fez a chamada pública, a entidade também não se manifestou, também é indeferimento por abandono, tá bom? Após decorridos os 10 prazos da convocação sem atendimento da chamada de publicação no Diário Oficial no prazo de 5 dias, para cumprimento, o pedido do cadastro e recadastro será indeferido. A organização interessada terá 15 dias para interpor recurso, que será analisado pelo secretário da pasta. Então, vocês fizeram o indeferimento do cadastro, publicou no Diário Oficial e efetivou no SENS. Eles têm 15 dias, né, para poder interpor um recurso junto ao secretário municipal da pasta para reaver o cadastro, contestar o indeferimento do cadastro por abandono, tá? Aqui uma observação: o indeferimento só deve ser inserido após esgotados os prazos, inclusive o recursal. Então, fez a chamada pública, deu 10 dias, prorrogou, deu 5 dias, chamada pública, deu o prazo de 5 dias, aguarda os 15 dias que a entidade tem para interpor recurso, não interpôs o recurso, daí vocês podem fazer um indeferimento no cadastro por abandono, tá bom? Observação 2. Após a realização do indeferimento, a organização pode solicitar a qualquer tempo a habilitação de uma nova linha de cadastro e recomeçar o processo. Não há nenhum tipo de vedação com relação ou punição prevista com relação ao abandono do cadastro. Então, a partir do 31º dia, né, do processo de abandono, por exemplo, a entidade já pode entrar em contato aqui com o COPAT, através do e-mail institucional do SENS, e solicitar a abertura de uma nova linha de cadastro, tá? Para reiniciar o processo de inscrição. Aí é um novo processo, eles precisam começar o processo novamente, fazer todo o cadastro, imprimir um requerimento de inscrição, o checklist, enviar toda a documentação para a secretaria e aguardar os prazos legais de conferência de documentação para deferimento, tá? Só não é necessário que vocês abram um novo processo SEI, tá? Pode, da mesma forma que para o recadastramento, vocês podem utilizar o mesmo processo já existente do ato de inscrição, também é possível usar esse mesmo processo SEI para dar continuidade naquele histórico, porque ele guarda a relação com a finalidade da entidade, que é obter o cadastro no SENS, tá bom? Aqui o passo a passo para indeferimento, tá? Então, decorrido de todos os prazos, esse é o processo para indeferimento. Acessar o SENS, clicar em organizações em análise,
pesquisar o CNPJ, selecionar o campo da linha de análise, clicar em consultar deferimento. Passo 6, selecionar indeferimento ou desistência do pedido de acordo com o despacho publicado, tá? Inserir a data da publicação do despacho no Diário Oficial. Isso aqui é importante, tá? O passo 7. A data que vocês vão inserir lá é a data da publicação, tá? Então, por mais que vocês estejam operacionalizando pós-decorrido o prazo recursal, né? Porque a entidade tem aí 15 dias para apresentar recurso contra o indeferimento publicado, a partir decorrido esse prazo, vocês vão fazer esse passo a passo para indeferimento do cadastro no CENTES e vão guardar a relação com a data da publicação no Diário Oficial, da data da publicação do indeferimento, tá bom? Inserir o texto do despacho na íntegra, então copia o texto lá do indeferimento e cola no campo do despacho e clica em confirmar. Aqui o passo a passo para deferimento, então a entidade seguiu tudo corretamente, todos os passos, a documentação está correta, foi deferido o cadastro no CENTES. Então, acessar o CENTES, clicar em organizações em análise, pesquisar o CNPJ, selecionar o campo da linha de análise, clicar consultar deferimento, selecionar deferir, a data da publicação do despacho no Diário Oficial também, tá? Então, a data do deferimento foi publicada no Diário Oficial. Inserir o texto do despacho na íntegra e clicar em confirmar. Aqui, para finalizar, nós estamos chegando ao fim desse nosso primeiro momento da trilha, alguns pontos de atenção após o deferimento, tá? Então, uma vez aprovado o cadastro, a entidade estará apta a firmar parceria com todas as pastas municipais, desde que compatíveis com as suas finalidades institucionais e observados os demais requisitos legais, regulamentares e de eventual chamamento público. Então, vejam, não há necessidade de uma entidade que tenha o cadastro válido no CENTES, exceto se houver alguma vedação no chamamento público, de que essa entidade tenha que guardar a relação do vínculo no cadastro com a unidade administrativa ao qual ela está em processo de chamamento ou de celebração de parceria, tá? Então, às vezes, são dúvidas que chegam para nós aqui, né? Ou solicitações que chegam para nós, porque o Estatuto da Entidade guarda a relação com o objeto, com a finalidade política da unidade administrativa, mas o vínculo dela está inicialmente lá no CENTES em outra unidade administrativa, tá? Isso não é passível de alteração, né? Uma vez tendo o cadastro no CENTES e ele estando válido, ele pode celebrar parceria atendendo os critérios internos do chamamento, tá bom? Com a documentação, o estatuto estando de acordo, as finalidades estando de acordo com para celebrar a parceria, o cadastro do CENTES não precisa ser alterado, tá? Lá na renovação, né, permanecendo essa relação com a secretaria ao qual ela não tinha indicado inicialmente, aí sim, né, prefere-se que ela, do ato da renovação, já faça essa mudança de unidade administrativa ao qual ela permanece vinculada ou passa a ter interesse em se vincular, tá bom? A celebrar uma parceria. 2. Cabe à entidade com cadastro aprovado que sofrer qualquer alteração dos dados cadastrados no CENTES manter esses dados atualizados no sistema, tá? Então, a responsabilidade pelo cadastro, pelas informações constantes no CENTES é da entidade. Então, houve uma alteração na composição do corpo diretivo da entidade, dos conselheiros da entidade, é de responsabilidade da entidade, tá? Nos comunicar
a unidade administrativa para que essas atualizações sejam realizadas, tá bom? O vencimento do certificado não enseja em prejuízo legal, mas compromete a celebração de novas parcerias ou aditamentos, tá? Então, supomos que a entidade celebre uma parceria e durante a execução dessa parceria o cadastro tem a sua validade findada. Isso não é nenhum problema, tá? Então, a entidade pode ter a parceria em andamento e fazer o processo de reinscrição do centro para conseguir a validade. A única vedação esse cadastro com a validade findada não habilita, não permite que essa entidade, mesmo ela comprovando que tenha com alguma outra unidade administrativa ou a mesma unidade administrativa uma parceria em andamento, celebrar novas parcerias, tá? Aí, para celebrar novas parcerias, ela vai ter que iniciar o processo de reinscrição e apresentar, conforme a legislação pertinente aufere, o certificado do CENTES válido, tá bom? Ou o pedido de reinscrição de acordo com a demanda, tá? Bom, então o que a gente tinha para tratar nesse primeiro momento da trilha era isso, sobre cada inscrição e reinscrição. Eu agradeço, termino aqui essa primeira etapa e agradeço, tá bom? A atenção de vocês. E ao fim do segundo tempo da jornada, aí a gente vai abordar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Augusto, eu vou só... antes do intervalo, é bom a gente responder algumas para não acumular, e acho que tem muito a ver com alguns temas. Tiveram algumas dúvidas que foram perguntadas por mais de uma pessoa, então, principalmente sobre a DCTF, que é bom a gente voltar lá e explicar um pouquinho. É no 8 mesmo. Dúvida? A dúvida foi, uma das dúvidas, né? Uhum. O documento substitui o balanço patrimonial e demonstrativo? E quais são os casos que ele substitui, né? Sim. No caso aqui, vamos ler de novo o que está disposto aqui no item 8 da relação de documentos exigidos, tá? Então, as entidades em situação de inatividade, assim consideradas aquelas que não tenham tido nenhum tipo de atividade operacional, não operacional, patrimonial, financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano calendário, nos termos das instruções normativas da Receita Federal do Brasil, deverão apresentar a DCTF, tá? Então, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais sem movimentação no mês de janeiro do ano anterior, ao invés da ESF. Então, aqui, onde é solicitado, né, balanço patrimonial e demonstrativo de resultados financeiros extraídos da ECF, quando a entidade não teve movimentação no ano calendário anterior, ela deve apresentar a DCTF, tá? Sem movimento no mês de janeiro do ano calendário anterior. Então, sim, ele substitui a apresentação do balanço patrimonial, tá? Vou pegar mais algumas perguntas aqui. Essa é interessante, que a gente falou bem no comecinho, e pode ser legal explicar também, que é algo que é frequente, essa dúvida. Desculpa, qual, Gil? Qual é a dúvida? Peraí. Pode especificar cada qualificação e seus critérios? O que é uma OCIP, uma OSC, uma OS? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o terceiro setor, ele é formal, tá? O terceiro setor formal, ele é constituído aqui no Brasil por essas três tipos de entidade, tá?
organizações da sociedade civil, tá bom? Organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, tá? De certo modo, todas essas entidades estão dentro do guarda-chuva das organizações da sociedade civil. O que vai diferenciar a sociedade, as organizações sociais e as organizações da sociedade civil são qualificações, tá? São critérios estabelecidos pelo Estado, né, por legislação, para a conferência de uma titulação, né? Então, existe uma titulação que uma organização da sociedade civil, uma organização social, me desculpe, ela precisa admitir alguns critérios da legislação para que ela possa ser considerada uma organização social. Normalmente, as organizações sociais, normalmente não, objetivamente, elas têm critérios mais rígidos do que os estabelecidos pelo MIROSC, pela Lei 13.019, pela Portaria 57575, tá bom? Geralmente são organizações que atuam com parcerias mais robustas, né? Objetivamente, contratos de gestão, né? A exemplo da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Cultura, que tem contratos de gestão com organizações sociais, tá? São contratos normalmente maiores, né? Onde há repasses de recursos maiores, são políticas maiores. Então, na saúde, por exemplo, são regiões inteiras de saúde, né? São diversos equipamentos e milhões de reais que são administrados por esses contratos de gestão, tá? As organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, também é uma qualificação, essa é uma qualificação federal, conferida pelo Ministério da Justiça, tá? Que permite com que a organização da sociedade civil, assim qualificada como de interesse, possa firmar parcerias através do termo de parceria, né? Então, esse instrumento ele é exclusivo para a celebração de contratos, né, denominado termo de parceria, com as organizações da sociedade civil de interesse público. Tá bom? Então, a diferença seria basicamente essa. Mais alguma, Gil? Uma bem rapidinha, como que fica o cadastro das organizações de outros municípios? Tem alguma diferença em relação a isso? Não há nenhuma diferença, né? Então, para cadastro no CENTES, a entidade ela pode ser de outro município, não tem problema algum, né? Ela pode se cadastrar normalmente. Eventual vedação pode acontecer aí no chamamento, né? Então, o chamamento é muito mais criterioso, né? Guarda muito mais celebrar uma parceria, né? Então, inclusive o tempo mínimo de existência dessa entidade, né? É uma entidade que precisa ter minimamente 1 ano de existência, né? Para celebrar aí termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, mas não há essa necessidade para cadastro no CENTES, tá? Vou fazer uma última pergunta aqui, daí as demais a gente responde ao final e algumas eu vou respondendo pelo chat também. Teve mais de uma pessoa falando em relação ao, por exemplo, a entidade não tem afinidade com a pasta que ela selecionou. Como faz o procedimento para reencaminhar para uma outra pasta? Tá. Normalmente, essa informação chega no momento em que a entidade está na fase de análise, né? Então, ela fez todo o procedimento de cadastro, indicou a Secretaria de Interesse, finalizou, então ele passa do status em cadastro para o status em análise. A partir desse momento, a entidade não consegue mais mexer no cadastro. E aí,
Vocês descobrem isso quando estão na etapa de abertura do processo SEI e conferência documental, né? O retorno para a entidade deve ser nos mesmos moldes do que é feito quando há a descoberta de que há uma divergência no cadastro, né, no que foi preenchido em relação ao documento físico. Porque, de certo modo, se trata disso, né? O documento físico não foi preenchido no sistema, né? Porque não guarda relação. A finalidade da entidade não guarda relação com a política que é feita na secretaria. Então, isso deve ser devolvido naquele procedimento de volta para a unidade, com cópia para a COPATS, através do e-mail institucional do SENS, explicando as necessidades de que a entidade precisa editar o cadastro porque não guarda relação, né, com as políticas da unidade administrativa, onde a unidade administrativa de vocês atuam, para que eles façam essa revisão e a gente possa fazer a liberação do cadastro. E aí eles fazem a devida alteração para a pasta ou unidade administrativa que guarda essa relação e eles fazem diretamente o reencaminhamento, tá? A própria entidade é que faz esse encaminhamento para a unidade administrativa correta, tá? Vocês só precisam informá-los com cópia para nós, para que nós possamos a abertura do sistema. E a entidade se encarrega de fazer esse contato direto com a unidade administrativa que guarda a relação com a afinidade estatutária da entidade, tá bom? Pessoal, a gente vai dar uns 10 minutinhos só de intervalo, né, para dar uma levantada, quem precisar beber uma água no banheiro. Então, 11h20, a gente volta com a parte de ajustes celebrados e prestação de contas, tá? Então, até mais. Até mais, pessoal.
Olá, pessoal. Voltando agora para a parte 2. A parte 2 a gente vai focar mais nos ajustes celebrados e nas penalidades. Primeiramente, o que é o módulo ajustes celebrados? Ele apresenta esses termos celebrados pelas organizações cadastradas no SEM. Então, nele a gente encontra os dados gerais, os repasses e as prestações de contas que devem ser colocadas pelos operadores. O único sistema que tem integração com o SENS é o SOF, é o Sistema de Orçamento e Finanças, que geralmente é operado pelas CAFs, DAFs, das secretarias. Essa integração é feita desde 2017, quando foi implementado o Miroski no município. Então, automaticamente, os contratos de gestão, os termos de parceria, termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação que são cadastrados no SOF, eles aparecem no SENS também. O que às vezes acontece? O operador da CAF não preenche corretamente o tipo de contrato. Então, é importante ter também essa comunicação do operador SENS com o operador do SOF na CAF, para que eles consigam preencher também esses dados corretamente e eles consigam aparecer no SENS. Então, no módulo ajustes celebrados, tem esses três itens que eu já comentei anteriormente: dados gerais, repasses e prestações de contas. Dados gerais. São os dados gerais da parceria, que já vão ser puxados diretamente do SOF. A única parte desse item que os operadores SENS vão precisar incluir são eventuais anexos e um dos campos, que é o remuneração de equipe, que eu vou explicar mais para frente. No campo repasses, também virá automático do SOF, que são os valores repassados durante a parceria. Então, por exemplo, na educação, que boa parte dos repasses são mensais, o item repasses vai ter várias linhas, uma para cada repasse que foi feito ao longo dos meses. Prestação de contas, aí é uma parte que os operadores SENS precisam preencher. São os dados, documentações e eventuais informações, como o relatório da comissão de monitoramento, o parecer do gestor, da parceria. Também eu vou explicar um pouquinho mais cada um desses passos mais para frente. Atenção, como eu já comentei antes, é muito importante que os operadores SENS confiram exatamente se os dados importados do SOF estão corretos na hora de preencher os ajustes no SENS. Porque se tiver alguma informação incorreta, é muito provável que foi preenchida incorreta no SOF e foi puxada assim pelo SENS. Então, eu, inclusive, sugiro que antes de eventualmente mandar um e-mail para a gente, entre em contato com o financeiro da secretaria ou da DRE, SAS, eventualmente, que preencha o SOF e informe isso. Pergunte para eles como está preenchido, de que maneira está preenchido. E depois, caso eles falem que está preenchido corretamente lá e ainda continue problema no SENS, aí vocês entram em contato com a gente no sens@prefeitura.sp.gov.br. Então, para inserir anexos na aba dados gerais. Na dados gerais, vocês vão inserir principalmente plano de trabalho, o próprio contrato, em termos de fomento, colaboração, e eventuais aditamentos. Então, para isso, tem um passo a passo aqui. Acessa primeiro o SENS e clique em ajustes celebrados. Depois, insira o CNPJ da entidade. Vai abrir um campo com CNPJ, pode ser que tenha mais de uma linha, clica na entidade de acordo com a vigência também,
do cadastro. Por exemplo, aqui tem um exemplo da SPDM. A SPDM tem vários cadastros que foram renovados vários anos. A gente tem que olhar no último cadastro, que é o que está em validade, que é válido até 27, e clicar nele aqui. Depois que clicar nessa linha, você vai aparecer essa tela 4 dos ajustes celebrados dados gerais. Clica abaixo em anexo, para inserir o anexo, o termo e eventuais aditamentos. Selecione os 3 quadradinhos que aparecem, que é objeto, duração e valor. Preencha esses quadradinhos, que são obrigatórios, precisam ser preenchidos para que o anexo seja inserido. Depois preencher, e esse preenchimento é feito de acordo com o documento anexado. Plano de trabalho, objeto, duração e valor. Pode repetir os mesmos dados que já foram puxados do SOF, naquela tela de dados gerais. Instrumento de parceria, também repetir os dados gerais da tela. E o aditamento, aí sim vocês fazem algumas alterações. Por exemplo, no objeto, caso tenha mudado alguma finalidade do objeto, foi acrescentado ou reduzido algum objeto da parceria, vocês colocam essa motivação. A duração, que mudou provavelmente por conta do aditamento, e o valor, a porcentagem ou o valor mensal multiplicado pelo período de vigência do aditamento. Então, é o valor total do contrato do aditado, né? Para inserir a remuneração de equipe, seguir os passos 1, 2 e 3 que eu falei antes, entrar em ajustes celebrados, colocar o CNPJ, clicar na última linha, que tem a vigência mais recente, e inserir a remuneração nesse campo que está marcadinho na tela. E aí você coloca o valor total da remuneração que está presente no plano de trabalho mandado pela organização. Isso está no processo SEI também, que está vinculado aqui nos ajustes celebrados. Depois disso, é só clicar em salvar aqui embaixo, que já é salvo automaticamente. Os repasses. Também mesma coisa, ajustes celebrados, coloca o CNPJ, clica na última linha, clica em cima, clica aqui em cima em repasses. Opa, passei a tela sem querer. Aqui em repasses, em cima, a primeira tela sempre vai ser essa de dados gerais. Precisa clicar em repasses para que apareça essa tela aqui. E automaticamente do SOF vem todos os repasses realizados nos meses anteriores que foram inseridos provavelmente pelo pessoal do financeiro. Aí você clica... na verdade, o repasses você só vai observar se está condizente com o valor da parceria e se foi inserido corretamente pelo SOF. Agora sim, na prestação de contas, mesmo passo a passo anterior, só que clicando aqui em cima em prestação de contas. Todas as prestações de contas parciais e finais devem ser lançadas no SOF e de acordo com os normativos da própria secretaria. O parecer do gestor da parceria deve ser colocado nessa aba de prestação de contas, na parte de anexos, aqui embaixo. Depois de clicar em inserir o CNPJ, clicar na linha correspondente à prestação. Vai aparecer umas telinhas iguais a essas aqui. Você clica na referente ao mês da prestação de contas, que vai aparecer aqui. Clica na linha correspondente e pode inserir por lá o anexo da prestação de contas. Uma dúvida que a gente recebeu nas inscrições é a relação da prestação de contas final, porque muitas vezes os repasses
como são mensais, não tem um repasse, uma linha extra para uma prestação de contas final ser inserida. Então, o que a gente recomenda é que vocês coloquem a prestação final como anexo junto do último repasse realizado na parceria. Então, isso aqui eu já comentei. Então, no campo prestação de contas vai aparecer o período da parceria e a data apresentada e a data de prazo da análise feita, que também está presente no plano de trabalho e no termo de colaboração, fomento, etc. Depois disso, vocês clicam em salvar e aí vocês inserem, como falei anteriormente, na linha correspondente ao mês de referência. Então, você, assim que clica, vai aparecer essa telinha abaixo aqui e vocês colocam o parecer do gestor da parceria, como um anexo. Comissão de monitoramento também foi uma pergunta que apareceu e também pode ser incluída nessa mesma tela aqui. Daí, assim que você insere o anexo, você precisa preencher eventuais informações, como a data do parecer, se ela foi aprovada, reprovada ou aprovada com ressalvas, e os anexos, que aí são os documentos anteriores que eu comentei. Parecer do gestor, parecer da comissão e eventuais outros documentos. Penalização de entidades. Isso é algo que não tinha nas outras capacitações que foram feitas e a gente achou interessante colocar, porque é algo que pode ser muito útil, inclusive para formalização de parcerias em outras secretarias, já que o certificado do CENTES é o único na prefeitura, como o Augusto comentou anteriormente. Então, a penalidade só pode ser realizada em duas instâncias, por dois motivos. Quando forem aplicadas à entidade penalidades de suspensão temporária de participação de licitação, impedimento de contratar, de parcerizar, ou que a entidade é declarada inidônea, de acordo com a legislação. E só pode ser aplicada a penalidade quando encerraram as instâncias administrativas, ou seja, já foi publicado no DO, já deu um prazo para que a entidade entre em contato e arrume essas eventuais pendências. Se a entidade não cumpriu isso, foi notificada novamente e encerrou a instância administrativa, aí sim pode ser inserido no SEM. Inclusive, isso é um ponto que casa muito com o ponto B. A unidade interessada, ou seja, as áreas de parcerias, as áreas que cuidam dos contratos, podem informar vocês, operadores SEM, que a entidade deixou de prestar contas ou parou, ou que não está prestando contas de acordo com o que foi julgado no contrato, que foi formalizado no contrato. E aí é importante, inclusive, que as entidades de parcerias, as coordenadorias de parcerias, comuniquem vocês sobre isso, para que vocês consigam inserir no SENS a penalização das entidades. Essa publicação de penalidades no SENS é muito importante, porque a entidade não consegue mais emitir o certificado do SENS se ela tiver como penalizada no sistema. Então, e como o SENS é um requisito para que as entidades formalizem parcerias, elas não conseguem emitir o certificado, ou seja, elas não conseguem formalizar parcerias com a prefeitura. E como isso é feito? Para penalizar as entidades, a gente tem que clicar em organizações cadastradas, inserir o CNPJ da entidade clicando em pesquisar, vai aparecer a entidade aqui embaixo. E aqui a gente clica no quadradinho P, P é de penalizada. Os outros dois, esse D e esse E,
Não, a gente praticamente não usa. O D é de desistência. Quando, por exemplo, teve aquele indeferimento por abandono que o Augusto comentou. A entidade formalizou, por exemplo, que não vai mais querer fazer o cadastro no SEM. Desistiu, não vai formalizar parceria com a prefeitura. Aí sim, vocês podem clicar no D de desistência. Geralmente, assim, a gente até não recomenda, melhor colocar em deferimento por abandono mesmo, porque dependendo da situação, pode ser que a entidade depois volte, e a gente tem que entrar em contato com a Prodam para que abra de novo uma nova linha. O Ezinho aqui do lado é de excluir a linha. A gente também recomenda que vocês não usem, só em casos extremos, assim, no sentido de, por exemplo, foi cadastrado no SENS uma empresa. Sei lá, uma empresa tentou um cadastro no SENS. Ela não é uma organização da sociedade civil, não é o OS, não é o MOCIP, então ela não pode ter o cadastro no SENS. Aí tudo bem excluir. Tirando isso, eu até peço, inclusive, que não usem esse E. A gente aqui de Copados às vezes utiliza quando sem querer abre uma segunda linha ou o sistema dá algum tipo de problema que abre uma linha extra de cadastro de entidades. Mas é muito raro isso acontecer e a gente utilizar. Já o P de penalidades é o que eu vou comentar agora, que é o que a gente realmente pede que vocês usem. Assim que clicar no Pzinho, vai abrir uma nova janelinha que você vai colocar o motivo da penalidade, que eu peço para copiar do DO, aquela última instância, tipo, declaração de inidoneidade, porque não prestou contas de valor tal, na secretaria tal, de contrato tal. Vocês acrescentam o início da penalidade, que é o mesmo início da data de publicação do DO, e o término, se houver, se for uma suspensão temporária, por exemplo, tem suspensão de 6 meses, 2 anos, depende muito do nível de penalidade e da secretaria também. Há casos que também é a suspensão permanente, que é a declaração de inidoneidade. Por conta disso, esse campo término de penalidade, ele não é obrigatório. Então, vocês podem preencher, podem deixar em branco, inclusive, se não tem uma data definida nessa publicação do DO. Assim que vocês preencherem essas informações, vocês clicam em salvar. Logo depois, se vocês jogarem o CNPJ novamente da entidade, ela vai aparecer como penalizada, que é o que está falando nessa imagem 1. Se a entidade eventualmente entrar no centro e tentar emitir o certificado dela, o requerimento de inscrição, ela não vai conseguir emitir. Vai aparecer essa mensagem daqui de baixo. A organização não foi aprovada ou não é do tipo OS. Ou seja, ela não vai conseguir emitir mais esse certificado, ela realmente perde o certificado do CENTES. Para consultar as entidades penalizadas, vocês clicam aqui no cantinho do CENTES em organizações penalizadas. Se vocês clicarem só em pesquisar, sem colocar CNPJ nem nada, vão aparecer todas as entidades que já foram penalizadas no CENTES. Caso vocês queiram alguma específica, aí vocês digitam o CNPJ ou, eventualmente, a razão social para que vocês consigam achar essas entidades. Bom, então é isso. Eu vou aproveitar que a gente tem 20 minutinhos para olhar algumas dúvidas que foram colocadas no chat. Se vocês quiserem também comentar alguma coisa, aproveitem o momento, assim, tirem suas dúvidas. Eu sei que às vezes tem muitas dúvidas que acabam passando batido, então podem mandar para a gente que a gente responde nesses 20 minutinhos que a gente tem restante, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Gil. Eu selecionei algumas questões. Pessoal, foram muitas perguntas, né? Então a gente selecionou algumas questões de cunho mais global, algumas questões mais específicas que porventura não tenha sido
atendido nas trilhas, vocês podem encaminhar para nós, tá? Através do e-mail do SENTS, aqui da Secretaria de Gestão, de COPAD, estamos à disposição de vocês para poder apoiá-los, tá bom? Gil, uma pergunta recorrente que a gente teve aqui no chat. Explica um pouquinho do que é a CAF. Assim, eu falei CAF, mas geralmente pode ser qualquer área financeira, ou da TRE, da SAS, ou das secretarias, autarquias. E geralmente são essas áreas financeiras que cuidam do SOF, que é esse sistema de orçamento e finanças. Todos os repasses são feitos pelo SOF, então é obrigatório o preenchimento desse sistema, e sempre vai ter alguém, vai ter um operador do SOF na secretaria, geralmente é mais de um até. Então, é isso. A CAF é o órgão financeiro das secretarias ou das DREs, da SAS, no caso das descentralizadas. Legal. Gil, outra pergunta que surgiu aqui. Quando altera o valor do RH durante a parceria, é necessário atualizar o campo de remuneração de RH? Sim, geralmente você você insere o aditamento, eventual portaria, no caso de SMADs, que eu sei que acontece de vez em quando, que faz essa alteração do valor de repasse. Geralmente o valor em si já é puxado automaticamente do SOF, mas é bom, recomendo inserir os documentos também que justifiquem essa alteração de repasse. Legal. Gil, mais uma pergunta que apareceu aqui, relacionado a quando o jurídico da pasta, ela cita no despacho de penalização, cancelar o certificado do SENTES. Qual o procedimento? Exatamente esses últimos slides que eu comentei. Quando o jurídico fala para cancelar o certificado do SENTES, é essa penalização que coloca aí o jurídico talvez cite algum prazo, pode ser um cancelamento, uma penalidade eventual, ou um cancelamento definitivo, que aí você não coloca um prazo de término e a entidade fica penalizada até resolver todas as pendências, ou vai ficar penalizada ad eterno, assim. Então, é isso. Tinhas aqui. O pessoal perguntou também se é exigido alguma formação específica para o operador SENTES. Não tem nenhum tipo de vedação. Teve uma pergunta anterior, inclusive, falando se algum tipo de cargo que deve ser o operador. Não tem esse tipo de vedação. A única coisa é que ele tem que ser nomeado por portaria e tem que ser um servidor da prefeitura, tanto efetivo quanto comissionado. Não tem nenhuma vedação quanto a isso. Eles só precisam mandar a portaria formalizada e a gente cria o cadastro. Não tem nenhum tipo de vedação. Legal. Mais uma pergunta que surgiu aqui aqui mais relacionada à primeira parte da trilha, que é sobre se o ofício substitui a lista de retificação. Sim, substitui, contanto que ele tenha seja claro e objetivo. A lista de retificação ela é uma base, né, para que vocês possam ter ali um padrão de como solicitar, fazer solicitações às organizações da sociedade civil para que elas façam algum tipo de alteração, tá bom? Gil, quer complementar mais alguma coisa? Não, vi agora que a Maria Inês comentou que em qual instância deve ser incluídas as penalidades. É só na última instância mesmo. Quando já foram feitos todos os avisos e a entidade não cumpriu mesmo assim, foi publicado no DO que a entidade está suspensa de fato, aí sim pode publicar
publicar no CENTES a penalidade. Tá ótimo. Só mais uma perguntinha que eu vi que surgiu aqui, que a Márcia perguntou, com relação ao CENTES cadastrado no sistema de outra secretaria. Pode ser analisado por outra secretaria? Não, a rigor, a própria secretaria cadastrada é a que deve analisar a documentação, tá? Salvo em reinscrição, no caso de a entidade havia indicado uma das finalidades que guardava relação com uma unidade administrativa e ela está parcerizada com a outra, né? Então, na reinscrição, aí não é caso de devolver para outra unidade administrativa, é caso de fazer a solicitação de descongelamento e falar, olha, agora passa para cá, para a unidade administrativa onde você está parcerizado. É porque não faz mais sentido ela guardar relação com a outra entidade. Agora, não guarda relação, é cadastro, ou guarda relação, mas eles têm afinidade com outra unidade administrativa, deve ser solicitado o descongelamento e a orientação para que faça o cadastro nessa unidade administrativa que guarda a relação, tá bom? Mais alguma, Gil? Vou dar uma lida aqui. Perguntaram agora se tem prazo para inserir a prestação de contas parciais ou finais. Não tem um prazo definido, assim. A gente recomenda, inclusive, que o quanto antes. Se vocês já tiverem ciência, já foram, né, já receberam essas prestações, que insiram o quanto antes, até por questão de bom senso mesmo, de eventuais questionamentos, caso hajam. Então, não tem um prazo definido. Complementando com uma outra pergunta, inclusive, e aqui, da prestação de contas. Coloca o campo apresentação da prestação, campo obrigatório. Caso não tenha sido apresentada ainda a prestação de contas, não tem muito o que fazer, na verdade. Você vai ter que esperar contatar o pessoal que cuida das parcerias e esperar que eles cobrem a entidade, que a entidade envie a prestação de contas para só depois vocês conseguirem inserir no campo prestação de contas dos ajustes celebrados. Já aconteceu de uma entidade solicitar o CENTES com uma secretaria e estar solicitando ajuste, ter CENTES aprovados com outras simultaneamente. Como proceder? Caso, se for matriz e filial, não tem tanto problema assim. Por exemplo, a SPDM, que a gente citou anteriormente, tem a matriz cadastrada na saúde e tem algumas filiais cadastradas também na educação. Não tem problema, porque faz parceria com ambas. Agora, caso a entidade já tenha. Se a análise da parceria está em duas entidades, aí em duas secretarias, pode ser um eventual problema no sistema mesmo. Teoricamente, não era para acontecer isso. Quando for assim, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente também dá uma verificada por aqui. Eu vou responder uma outra pergunta que apareceu aqui, com relação à análise do balanço, se a entidade com um balanço negativo pode ter cadastro deferido no CENTES. Não, não pode, tá? Então, lá na portaria está previsto que tem que ser analisado o índice de liquidez da entidade. Então, se a entidade tem índice de liquidez negativo, não pode ter cadastro no CENTES, tá bom? Paloma, eu vi aqui que você comentou sobre se os repasses são vistos automaticamente do CENTES
quando são preenchidos no SOF. Sim, você consegue com o CNPJ caso já tenha com o CNPJ da organização, acessar todos os repasses e todas as parcerias que ela tem pelo CENS. Outra dúvida aqui, o CENS é só para organizações que possuem parcerias ou não necessariamente? Não necessariamente. Qualquer entidade do terceiro setor que não tenha fins lucrativos pode solicitar o certificado do CENS, o cadastro no CENS. O que a gente recomenda é que seja feito o cadastro, com certeza, pelas que já possuem parcerias, fazem o cadastro para que formalizem parcerias, ou um eventual aditamento, ou um novo chamamento, e para aquelas que não têm parcerias ainda, mas que tenham interesse em fazer parcerias com a prefeitura. Tem mais alguma dúvida, Augusto, que você queira comentar? Caso a gente também não tenha respondido algumas dúvidas, gente, podem mandar e-mail para centes@prefeitura, que a gente vai tentar responder o máximo que der. Tiveram algumas também que, por serem muito específicas, a gente deixou para responder depois, né, no momento da inscrição. Fizeram algumas perguntas bem específicas que eu acho que precisam de um certo tempo que a gente faça uma resposta mais formalizada. Então, algumas a gente deixou para responder por e-mail mesmo. Isso, até porque, pessoal, a gente não tem todos os artigos, parágrafos e incisos de cabeça para citar para vocês, para embasar nossas respostas, né? Então, perguntas muito específicas, a gente vai responder durante a semana, tá bom? Quem enviou, quem não enviou e for achar que é relevante para a tarefa de vocês, pode encaminhar para o e-mail do CENS, tá bom? E a gente vai responder durante a semana todas as perguntas que chegaram, tá? Com base, para que vocês possam ter ferramentas, tá bom? Então, pessoal, acho que é isso. Caso tenham mais alguma dúvida, podem mandar e-mail para a gente sempre está à disposição. Quem é operador mais antigo também já conhece eu, Augusto, Bianca também, que ajuda bastante a gente. Todos os servidores de Copates têm acesso ao centes@prefeitura, então a gente tenta responder o mais rápido que der. Então, a gente fica à disposição, esperamos que tenha sido produtivo para vocês, e a gente vai disponibilizar em breve também por e-mail os slides, porque acho que ajuda bastante, pode ser um bom guia, inclusive. E brigadão, gente, é isso. Gente, obrigado, queria agradecer. Foi um prazer passar essa manhã junto com vocês, compartilhando conhecimento e entendendo um pouco das necessidades de vocês. Rever alguns colegas que eu já conheço, conhecer novos colegas, né? Espero conhecê-los pessoalmente em breve e precisando de nós, conte com a Copates, a Secretaria de Gestão está à disposição de vocês para esclarecimentos em geral, tá bom? Então, precisou de nós, sabe onde nos encontrar, nós estamos à disposição e espero vê-los em breve em mais uma capacitação, atualização, live, qualquer tipo de encontro, tá bom? Um grande abraço a todos e um ótimo dia. Abraço, pessoal, ótimo dia.